Daí pessoal, Bender aqui com mais um vídeo, mais um projeto para a gente acompanhar juntos. Esse que na verdade é um estudo de caso, para vermos o que é possível fazer no terreno do Diego, mas que vale para qualquer pessoa que tenha um terreno e que gostaria de rentabilizar esse lote. E com isso, gerar uma renda que, nesse caso, será através de aluguel. Visto que o Diego pensou em fazer kitnet, mas ao analisar a localidade, ao pesquisar o tipo de imóvel mais solicitado na região, chegou-se à conclusão que o melhor seria fazer casas de 2 quartos. 2 quartos sendo um suíte, onde eu vou te mostrar 4 opções de casa / apartamento que vou usar para apresentar para o Diego e para ti também 5 ideias para construir e rentabilizar o terreno parado. Aqui o esboço que fiz para iniciar a casa. Começando aqui pelo piso. Piso da casa que segue esse formato. E com o piso referente à garagem aqui ao lado. A garagem se forma com essa que é a parede da divisa, junto com essa, que já é referente à casa, formando esse espaço onde estacionaremos o carro. E logo aqui na frente, essas paredes que formam um hall de entrada, já que, obviamente, será a entrada. E dando sequência nas paredes, que vão formando esse espaço, referente à sala, cozinha e uma área de serviços aqui nos fundos, que tem ligação aqui para a rua. Nessa outra parte, eu começo pelo banheiro que está mais centralizado e que servirá de banheiro para toda a casa. E dando sequência aqui para baixo, que é a frente da casa, um quarto. Quarto amplo que eu já te mostro mobiliado e com medidas. Antes tem mais um quarto aqui em cima, referente aos fundos da casa. E que, na verdade, é uma suíte, já que tem um banheiro aqui dentro do quarto, formando a suíte do casal e definindo a planta baixa da casa. E que também pode ser apartamento de prédio, como veremos logo mais. Aqui na frente e na entrada tem uma janela de 1,20 por 1,20, que abre dessa forma. Mais a porta principal de entrada. Porta de 90, porta boa, que abre dessa maneira. E aqui nos fundos, desse mesmo lado, a porta referente à lavanderia com acesso aqui para a rua. Mais uma janela de 1,20 por 1,20. Também tem essa parte dos quartos e banheiros. Novamente, janelas de 1,20 por 1,20 no quarto de solteiro e na suíte do casal, com janela de 60 por 60 no banheiro, tipo Maximar. E no banheiro da suíte tem uma janela igual. A porta do banheiro tem vão de 70 com folha de 62 e abre dessa forma. E novamente uma porta igual no banheiro da suíte, que abre da mesma forma. Fechando com a porta da suíte, que tem um vão de 80 para uma porta com folha de 72 centímetros, que abre para esse lado, assim como a porta do quarto. Porta com as mesmas medidas da suíte, que abre dessa forma. E agora podemos ver a planta baixa da casa de 2 quartos sendo um suíte, que vou te mostrar como mobiliar, para vermos a planta baixa mobiliada e decorada, onde a porta de entrada é aqui, com esse pequeno hall de entrada. E logo mais, uma sala com um sofá e o móvel da TV, que emenda aqui no hall. Na sequência vem a área de cozinha e refeições, com a cozinha em L, ligada aqui na mesa de refeições, formando tipo uma cozinha americana, onde sala e cozinha ficam integradas. E depois aqui no fundo a lavanderia, com aquele acesso para a rua que comentei antes.
E aqui no centro da casa, o banheiro social, que atenderá toda a casa. Com um quarto de solteiro nesse lado, um quarto grande que cabe até 2 camas de solteiro. Sobrando esse lado para o quarto de casal, que, como vimos antes, possui um banheiro interno, o que o torna uma suíte. E completando a casa, tem espaço lateral aqui, que é o referente à garagem. Com essa área livre que liga aqui na lavanderia. Agora sim, dá uma olhada nas proporções e tamanho dos ambientes, avaliando a planta baixa com medidas da casa de 2 quartos. Sendo que a casa ficou com uma área total de 55 metros quadrados, mais a garagem, essa com 25 metros quadrados. E agora podemos ver a parte externa, a fachada da casa, que conta com laje e platibanda, formando uma fachada mais moderna, com esse volume que vai abrigar a caixa d'água aqui em cima, finalizando com esse telhado, com 2 águas que caem aqui para o centro. E aqui na frente criei esse detalhe em alvenaria, formando essa entrada que além disso dá uma certa protegida aqui também, e que segue formando uma floreira aqui abaixo. Com esse detalhe em alto relevo e negativos, um detalhe no reboco mesmo, que dá esse efeito na fachada. E tem outros detalhes, como essa moldura nas janelas também. Tudo isso formando essa bela casa, uma casa pequena, estilo moderno, super bonita, mas que resolvi trocar essa janela aqui na frente por esses 2 vitrôs, que na minha opinião contribuem mais e melhor aqui para a fachada da casa. Agora sim, definindo o meu modelo oficial de casa que usarei para ocupar o terreno. Sendo que esse é o primeiro modelo, onde o segundo modelo poderia ser com a garagem do outro lado, que vai permitir uma outra configuração logo mais, na hora em que eu geminar e replicar essa casa no terreno, com o inconveniente de que agora as janelas ficam abaixo dessa cobertura, interferindo no quanto de sol e luz entra nos ambientes. Sendo que por conta disso fiz o terceiro modelo, onde tirei a garagem, deixando apenas a parede lateral, para apoiar um pergolado acima, que num primeiro momento eu deixaria aberto mesmo, favorecendo agora a entrada de luz nas janelas. E o quarto modelo seria essa mesma ideia do pergolado, mas voltando a vaga do carro no outro lado, como a primeira opção, onde temos essa casa menor ainda e que pode ser mais barata, sem contar que essa área da garagem, dessa forma, não será computada, o que gera até um IPTU mais barato. E com isso temos agora os 4 modelos de casa que usaremos para ocupar o terreno, onde agora sim, vamos para as 5 ideias de como ocupar o terreno. Terreno esse com 24 metros de frente por 50 metros de profundidade. Um belo terrenão com 1.200 metros quadrados, que é de esquina, onde em uma das testadas precisamos deixar afastamento de 2 metros. Nessa que é a primeira ideia de projeto, vou usar o primeiro modelo de casa que vimos. Logo após o afastamento de 2 metros, eu começo com a casa, sendo que vou geminar ela para o lado, formando esse conjunto de 2 casas, que vou fazer o mesmo aqui em frente, com mais 2 casas. E repito toda essa operação aqui nos fundos do terreno. E com isso fico com 8 casas, de acordo com essa configuração, onde tem esses 2 caminhos que vão dando acesso às casas, com a rua para os carros no meio. Tudo isso acessado aqui da frente, onde tem muros
gradil e portões. Eu tenho esse afastamento interno entre as casas, que vou tratar da seguinte forma: com muro ou, como no meu caso, com cerca viva, isolando as janelas em ambos os lados. E aqui no meio eu completo minha calçada, com bancos e vegetação, formando áreas de lazer aqui no meio. E aqui tem um portão secundário de pedestres, com mais uma vegetação que, no conjunto da obra, forma esse belo condomínio com 8 casas, todas com garagem e área privativa aqui nos fundos de cada casa. Num projeto que aproveita o terreno, de modo que tu consiga facilmente uma renda de R$ 10.000 por mês com esse empreendimento. Sendo que o terreno o Diego já tem, e para realizar essa obra, gastaria pelo menos uns 500 mil, num cálculo superficial. Mas que é um super empreendimento e patrimônio para sua família, contando com várias próximas gerações. E muito bonito, por sinal. Agora vamos para a segunda ideia de como aproveitar esse terreno. A segunda ideia com esse modelo de casa. No geral, segue a configuração anterior, com casas geminadas, conforme vimos antes. Nessa mesma configuração, com a área livre aqui no meio, mas dessa feita com essas casas aqui, aproveitando o fato de estarem viradas para a rua, com frente para esse lado, assim como as entradas, tanto das pessoas como dos carros. E o fato das casas não estarem como antes, frente a frente, traz mais privacidade e me agrada, sendo que essa versão com pergolado simplifica a obra como um todo, tornando tudo mais iluminado e ventilado, além de ficar mais em conta o valor, sendo que se antes tu gastaria 500 mil, nessa versão pode contar uns 85 mil a menos. Talvez um pouco menos, pois surgem outros custos, como esses portões a mais aqui para essas casas agora. De qualquer modo, vai ficar mais barato que a primeira proposta. E continua bem legal o empreendimento como um todo. Eu não sei o que tu pensa sobre 8 casas num terreno com essas dimensões, mas pode acreditar que é um super aproveitamento. E se tu ainda gostaria de dar um ganho a mais no aproveitamento, a terceira proposta pode ser ideal para ti. Assim como o terceiro modelo de casa, agora com a garagem no outro lado. Aqui na frente, novamente respeitando o afastamento, com a casa e garagem virada para esse lado e geminadas por essa parte, criando agora essa configuração, com 5 casas desse lado, e que, ao espelhar para frente, ficamos com 10 casas dessa vez. Nessa configuração que continua funcional e com um aproveitamento melhor ainda. As entradas no geral seriam novamente por esse lado, com entrada e caminho para as pessoas acessarem as casas, e no centro o trajeto para os carros, que vão acessando as garagens, onde cada casa tem a sua. Sendo que dessa vez vou colocar uma cobertura aqui nos pergolados, criando uma proteção para os carros, sem perder a iluminação, já que é um material translúcido. O paisagismo fica limitado a essa parte final do terreno e aqui na frente, formando novamente um belo conjunto de 10 casas, que por conta de pergolado, ao invés da garagem do primeiro projeto, e por conta da entrada aqui, evitando os portões do segundo projeto, mesmo com 2 casas a mais, gastaríamos algo aproximado com o primeiro projeto, mas dessa feita, com um lucro de até 12.500 por mês. Isso se for alugar as casas, o que é o caso, mas construir para vender também seria uma ótima ideia.
onde se consegue reaver o investimento bem mais rápido e até mesmo antes de concluir, com a modalidade de vender na planta. A quarta ideia de como construir e rentabilizar um terreno parado usa para isso o quarto modelo de casa, com garagem fechada com telhado e virada para esse lado, e agora geminada dessa forma, onde, dando sequência, chegamos nessa configuração, novamente com 8 casas. Dessa vez tem 2 entradas para carros nessa rua, que dão acesso a essas 4 casas, e aqui dá acesso às outras casas. Isso para os carros. As pessoas entram por essas 2 entradas separadas, com ótima privacidade em termos de entradas, já que ficam em lados opostos. E aqui nesse caso temos esse terreno privativo maior para essas casas, assim como essas casas aqui no meio. Sendo que essas aqui do canto são as menos privilegiadas, se bem que dá para dar uma aproveitada melhor aqui no espaço. Lembrando que isso é um estudo, que depois que encontrarmos o melhor caminho, aí sim, vamos nos aprofundar em detalhes como esses. Formando dessa vez um condomínio diferente, uma nova e diferente proposta, e que pode agradar alguns, assim como desagradar outros. Ainda assim, parece um bom condomínio. E depois tu me diz ali nos comentários qual dos modelos tu mais gostou. O importante é que já vimos 4 propostas, 4 ideias, 4 projetos de como ocupar e rentabilizar esse terreno. Onde vamos para a proposta de número 5, sendo que dessa vez vamos fazer um prédio. A começar pelo térreo, que faremos garagem. Aqui tem o piso correspondente a esse pavimento. O terreno é cercado por muros, novamente com aquela ideia de vegetação, e as entradas aqui nesse lado. 2 entradas para pessoas, 2 entradas para carros. Tem essa sequência de pilares aqui abaixo, que forma esse estacionamento aqui, com 24 vagas. Vagas super bem distribuídas e de fácil manobra, assim como para estacionar também. E aqui na frente tem escadas, que seguem para as laterais. Com as vigas podemos ver que formará 3 blocos separados, onde no segundo andar tem 4 apartamentos, dispostos dessa maneira, e que acessa pela escada com esses corredores. E acima desses 4 apartamentos, o terceiro andar, com mais 4 apartamentos. Dessa vez o acesso é aqui mais ao lado, dessa forma. Isso nos 2 lados, pois o acesso para os apartamentos é pelas laterais. Terminando o prédio aqui com um telhado embutido na platibanda com os demais acabamentos. Num prédiozinho de 8 apartamentos de 2 quartos, sendo um suíte. E, como vimos, teremos 3 blocos desses. Mais um bloco de apartamento aqui no meio, com as devidas ligações de corredores, visto que a escada é única aqui na frente. E mais o terceiro bloco aqui nos fundos, novamente ligado com os outros blocos através dos corredores, formando esse prédio interessante, meio vazado, com bons afastamentos que permitem uma ótima iluminação e ventilação, e dessa vez com nada mais, nada menos do que 24 apartamentos, todos com suas vagas de garagem. Nesse super prédio que, além de funcional, além de aproveitar o máximo do terreno, também está bonitão. É um senhor de um prédio que vai permitir lucros e uma renda de até R$ 25 mil todos os meses.
É óbvio que estou considerando na hipótese de tudo correr 100% bem. O que me importa mesmo é te mostrar o potencial. O lucro depois pode ou não vir, e nem sempre será igual, já que depende das locações. Mas essa quinta proposta dá um salto em termos de lucro em relação às primeiras. E claro que o custo da obra acompanha esse salto. Sendo que essas são as 5 ideias para construir e rentabilizar o terreno, que no caso é o terreno do Diego. E como eu disse, esse é um estudo, um pré-projeto que visa perceber a melhor maneira de construir e aproveitar o lote. Agora o Diego vê o que mais gostou, ainda pode pedir alguns ajustes que achar necessário, para ter logo mais a versão final do projeto arquitetônico escolhido. E o ideal é que o escolhido passe por uma nova etapa, onde o projeto possa ser aprofundado e complementado com tudo o que necessita. E não se esquece de mandar um alô ali nos comentários, dicas, fala qual modelo tu mais gostou, aponta os defeitos, dá aquela ajuda que faz toda a diferença para mim. Um grande abraço para vocês e até semana que vem com um projeto novo. Até logo mais!